Eu saldo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha nos abençoar nesta noite, por mais um dia que Ele nos concedeu, através da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e da compaixão dEle. Irmão, nesta noite, eu senti de Deus de falar um pouquinho e aprender também, né? Que eu não sou professor e nem pregador. O professor e o pregador é Jesus. Ele é o professor dos professores. Eu nem estudo eu tenho. Nunca estudei, irmãos. Não tenho diploma, nenhum colegial que eu passei. Eu aprendi a ler a palavra de Deus orando, sacrificando e pedindo a Deus para me ensinar. E aí Deus me ensinou. Paguei um preço por isso. Mas Deus cumpriu com a sua palavra na minha vida. Não como muitos pregadores por aí, que cheio de letra, mas pelo menos o básico que o Senhor me concedeu para falar, para pregar para as pessoas, que dizer que Jesus salva, liberta e conduz o homem ao céu. Porque sem Jesus o homem não chega a lugar nenhum. Sem a presença do nosso Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas Deus prometeu promessas, muitas riquezas de promessa para teus filhos. Que aquele que permanecer fiel na sua presença, ele não falhará. Bendito é o nome do Senhor. Quando eu comecei a entender a incrível importância e a influência o que é a promessa do Senhor, irmãos, tem sobre as nossas vidas, eu senti uma necessidade de estudar mais sobre sobre o assunto e descobri que foi a bombeástico e a compreensão e apropriando o tema do significado de promessa. Promessa de Deus. Simplesmente é um dos pontos mais crucial e fundamental para qualquer pessoa, irmão. É viver numa vida bem-sucedida com o Senhor. Aleluia. Fundamental para qualquer pessoa. Viver uma vida bem-sucedida com o Senhor. Eu encorajo para a pessoa ser mais corajoso. E você vai ler as próximas páginas aleluia, da palavra. O Espírito observa tudo que a Bíblia diz sobre a promessa. Garanto a vocês, irmão, que o conteúdo é empolgante. É empolgante. Bendito é o nome do Senhor. A iniciar, aleluia, descobrir que a palavra
promessa foi usada dezenas de vezes, que sempre fazendo referência às promessas de Deus para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma esperança cada dia melhor, que Deus, sem Deus, nós não alcançamos nada. Precisamos crer que Ele é o Deus da providência, o Deus da promessa, o Deus que promete. Para nós pode até tardar, mas para Deus é no tempo dele, na hora dele. Deus, ele nem atrasa, tá? E nem falha com suas promessas. Sempre na hora certa, ele cumprirá. Bendito é o nome do Senhor. A riqueza desse assunto na palavra de Deus, como eu já falei, simplesmente surpreendeu e entendi melhor alguns aspectos do nosso relacionamento com o nosso Senhor Deus. No decorrer dessas análises, acompanhe comigo algumas das coisas que descobri sobre a promessa da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual e a fonte de todas as coisas, que faça que nós aprenda e creia e faça nós confiar mais no Senhor, nosso Deus, e acreditar no Deus, que para Ele nada será impossível. A credenciais de Deus. Deus tem uma credibilidade que nenhum homem tem, diferentemente de muitos seres humanos. Deus jamais mente e jamais deixa de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Deus falou essas palavras a vocês, a humanidade, pode contar com isso. Ele nunca desaponta, nunca e falha com nenhum dos seus filhos. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você quer ver um texto básico que fala sobre a promessa de Deus? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 23, 19. Você vai ver que ali está falando sobre este agir de Deus, que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que arrependa. Acaso ele falar e deixa de agir, caso promete e não deixa de cumpri-la. Número 23 e 19. Aí está uma das promessas mais sincera e correta que Deus prometeu para cada um daqueles que buscam, daqueles que acreditam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Acaso ele falar, deixa de agir, aleluia, promete e deixa de cumpri-la. Nunca ele faz isso. Se ele falar, e ele cumprirá, tá?
com tudo aquilo que ele prometeu. Bendito é o nome do Senhor. Nada escapa quando Deus promete. Tá vendo, irmão? Não adianta. Se Deus prometeu que você vai passar por alguma trilha de experiência de vida, não adianta você fugir, porque nada escapa quando Deus promete. E Ele nunca falha e nem deixa de cumprir. Antes de morrer, tá? Josué exortou o povo de Israel, sabendo que a palavra final de alguém, a barreira da morte, tem um preço todo especial, ainda mais aleluia, ainda mais nos cuidados dos tempos bíblicos. Deus é Deus. As últimas palavras de um líder revelam os seus valores e era uma espécie de testemunho de fé e vida. Aleluia. Eu acho que é fascinante o fato de que das últimas palavras pronunciadas por José em vida tem sido sobre, aleluia, a confiabilidade das promessas do Senhor. A verdade é que Deus cumpre tudo o que promete. Veja o que José disse. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, e vocês saberão lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, nosso Deus, lhes fez, deixou de cumprir. Todos se cumpriram e nenhuma delas falhou. Você se encontrará no livro de Josué, capítulo 23, verso 11. A promessa de Deus, o falar de Deus, o agir de Deus, o traçar de Deus para o povo, a estratégia de Deus para o povo, todas essas se cumpriram e vai se cumprir mais ainda. Bendito é o nome do Senhor. Deus não é Deus para que fale nada. O dever do cristão, nós temos nossos direitos se nós andar na presença dele. Se nós ser sinceros com ele, a palavra de Deus diz que devemos cobrar de Deus o cumprimento daquilo que ele prometeu. Sabia disso, irmãos? Você sabia disso? Que a palavra de Deus nos garante que nós podemos cobrar de Deus os cumprimentos das promessas que ele prometeu. Isto é, quando nós está agradando e fazendo a vontade do Pai. Mas se você vive uma vida, ou se eu vivo uma vida de qualquer maneira, desordenadamente, eu vou ter direito de cobrar de Deus o quê? Cobrar o quê de Deus? Né?
se nós não se humilhar e reconhecer que somos pecadores e nós se consertar na presença dele, para depois nós ter o dever de cobrar as suas promessas que ele prometeu. As suas características eram, aleluia, era a ousadia e liberdade em falar com Deus. Está falando de Davi. Davi, eita baixão danado. A Bíblia diz que ele tinha ousadia e liberdade para falar com Deus. Tinha temor do Senhor, um respeito profundo, mas ao mesmo tempo sabia que tinha direito dados a ele pelo Senhor através das suas promessas. E Davi cobrava. Irmão, Davi cobrava do Senhor os seus direitos. Repare como ele falou com o Senhor em oração. Você vai ver como que ele falou em oração. No livro de 2 Samuel 7, 25 e 26. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre as promessas que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência. Faz, Senhor, confirme e prometeste para que o teu nome seja agraciado. Aleluia. Que seu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ele não falha e nem deixa de falhar com suas promessas. Davi cobrou para que, aleluia, o povo testemunhasse e, aleluia, e agradecendo a Deus. Os homens tinham que agradecer a Deus pelo Senhor dos exércitos e o Deus de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a promessa. O Senhor também prometeu as promessas para o povo de Israel. E ele tinha direito de cobrar, mas também não poderia desobedecer e quebrar a aliança da comunhão com o Senhor. Toda promessa de Deus é condicional, irmão. As nossas atitudes, os nossos atos. Veja que Deus falou a Salomão. Os irmãos, eu creio que vocês devem saber disso, irmãos. Porque olha o que Deus falou a Salomão. Aleluia. Fazendo uso da palavra, isso significa que para ele cumprir a promessa, havia uma condição séria e cumprida para que se cumprisse o que Deus tinha prometido. Olha, irmãos, era compromisso sério que tinha que fazer, tá?
para que Deus vinha cumprir aquilo que ele tinha se prometido. Salomão tinha que seguir os decretos. Primeira coisa, Salomão tinha que seguir os decretos de Deus, executar os juízos de Deus e obedecer todos os seus mandamentos. Aí está o segredo das bênçãos. Aí está o segredo para receber a bênção, a vitória, o livramento, ser protegido, guiado e renovado pela presença do Pai. É necessário obedecer os mandamentos dele e somente a partir daí que Deus irá cumprir as promessas. Enquanto o homem viver uma vida relaxadamente, de qualquer maneira, dizendo que é normal fazer qualquer coisa, é normal andar aí por aí vivendo uma vida de porta larga, prostituição. Ah, não faz mal não, eu posso ter 2 ou 3 mulheres, amantes. Eu posso andar vivendo uma vida enganosa, mentirosa. Meu Deus. A palavra de Deus está dizendo que as promessas de Deus nunca chegará uma pessoa que não tem essas qualidades. Em viver em humildade, em obediência, em vigilância, em comunhão com Cristo. Viver em comunhão com Cristo, irmãos, eu não sei se muitos irmãos entendem, não é ser aquele crente carrancudo, cara fechada, que às vezes não gosta nem de dar um sorriso para ninguém. Isso não é santidade não, irmão. O povo de Deus pode rir, pode brincar. Você tem direito de ser feliz. Você só não pode transpassar o sinal daquilo que não é permitido por Deus. Porque pessoas aí que só andam carrancudo com a cara feia, dando uma de santarrão, esses são os mais que falham. Porque eles é os que mais apontam para o defeito dos outros, julgando. E o julgador, Deus não aprova aquele que julga. Mateus 7, a partir do verso 3. Que não julgueis para que não seja julgado. Tira primeiro o cisco que está no teu olho para você ver o cisco que está no olho do teu irmão. Não seja como os fariseus e hipócritas. Tá? Que tentavam enganar, que era melhor do que todos, mas eram os piores falsos profetas, falsos mestres, enganador. Enganando eles mesmos, que a Deus ninguém se engana. Seja feliz.
mesmo nos momentos de tristeza, da enfermidade. É difícil, né, irmãos? Você ser feliz no momento de dor, no momento que você está passando pelo deserto. Aleluia. Mas aquela mulher, quando o homem de Deus perguntou assim: está tudo bem contigo, mulher fulana? Ela: está tudo bem, meu Senhor. Mas lá dentro do quarto dela, o filho dela estava morto. E Eliseu perguntou: está tudo bem? Está tudo bem. Isso não é para qualquer um, né, irmão? Porque aquela mulher era uma mulher de fé. E ela acreditava que Deus poderia usar aquele homem de Deus para orar. E algo poderia acontecer, e como aconteceu. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas amanhã cedo a alegria chegará. Né? Hoje alguém pode estar nos olhando para baixo como derrotado, como fracassado. Até cristãos, aqueles que andam todo playboy, todo bem vestidão, todo tal. Não é pecado andar bonito e bem vestido, não, irmão. Não é pecado você ter seu carro, sua casa boa, não. O segredo está dentro do seu coração e na sua mente. Não se corromper. Não olhar ninguém achando que é menor do que você é mais do que ele. Você pode ser mais do que ele na área financeira, dos bens, mas para Deus, dependente da vida que nós levamos aqui nessa terra, bendito é o nome do Senhor. Nós seremos cada dia abençoados por Deus, porque Ele prometeu. Mesmo sem ter um bem material, riqueza, luxo, nós se tornamos uma pessoa feliz porque temos Cristo. E Cristo, nosso Deus, é a maior riqueza que o homem e a mulher já pode ter nessa vida. É ter Cristo no coração, o amor, um amor sincero, reto, humildade, o perdão. Perdoai aqueles que nos ofendem. Tem cristão que não pode nem orar aquela oração que Jesus ensinou aos discípulos. Porque às vezes ele está mentindo. A oração do Pai Nosso. Que aquela oração fala que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, os nossos inimigos. E às vezes tem muitos que não façam isso, não perdoam nem sequer o próprio irmão
que está do seu lado, que congrega na mesma igreja. Imagina perdoar o seu inimigo. Aquele que não diz que não gosta, que não foi com sua cara. Meu Deus. O Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Olha para você ver. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade. Assim diz o Senhor. Nos dá hoje, Senhor, perdoa. Perdoai os vossos inimigos. Pode ser os vossos devedores. Não deixai-vos cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, do mal. Pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Perdoai aqueles que nos ofendeu, aquele que nos humilhou, aquele que futucou e sangrou a nossa ferida. É fácil, irmão? Não é fácil. Ser crente é muito fácil, irmão. É difícil você ser servo. Crente, o diabo também crê. Ele conhece. Mas ser servo do Deus Altíssimo, é que isso aí é mais sério do que nós pensamos. Porque perdoar aqueles que nos traiu, aqueles que nos ofendeu, aquele que nos humilhou, aquele que nos desprezou, aquele que nos apontou acusações falsas e negativas. E você ainda tem que orar para essa pessoa, para que Deus venha libertar e transformar essa pessoa. É só para o servo do Senhor. Não é para crente, não. É para servo de Deus Altíssimo. Tem até lideranças por aí, irmãos, que está fora do prumo das promessas de Deus. Os irmãos sabem que no dia que nós estamos vivendo, a maioria abriram igrejas, portas, não porque tem amor às almas para não ir para o inferno, mas mais procurando um meio financeiro mais fácil para se manter. É tanto que se a ovelha sair e fazer uma visita em outro lugar, ele chama essa ovelha e repreenda ela. Ainda ameaça dizendo, da próxima vez eu vou disciplinar e botar você aí no banco. Não é para você ir em tal igreja. Já aconteceu isso comigo, irmão. Eu estou falando experiência que aconteceu comigo. Olha, pastor João, eu não quero que você visite outras igrejas. Eu só não bati de frente, não. Isso vale a pena. Só fiquei calado e só falei comigo e minha esposa. Tá vendo? Vamos orar para fulano, porque essas atitudes não estão certas.
Quando você chega num certo local, de alguma igreja, do templo, porque a igreja é nós, você é abraçado. Ainda mais quando sabe que você tem uma lãzinha, você tem uma vida financeira, ou mais ou menos, você tem um diploma, você é estudado, você é um cara sábio, tal. Você é tratado na palma da mão. Mas também tem outros que também às vezes é recebido bem. Mas no dia que você muda dali e vai para outra igreja, aquela liderança qual que foi seu pastor, nem lembra mais que você existe. Nem manda mais um oi para você, uma paz. Parece que se torna inimigo da ovelha, do cristão, do próprio irmãos, que nós todos somos irmãos, só porque foi para outra igreja adorar Deus lá na frente. O céu não é para esse tipo de liderança, não. Porque lá no céu não tem quarto e nem parede. A Bíblia diz que lá vai habitar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Lá não tem divisão. Lá não tem esse negócio. Eu sou de Paulo, você é de Pedro, você é de João. Lá tem que estar em comunhão com todos. Mas se você não está tendo comunhão com o seu irmão aqui na terra, como você vai chegar lá no céu? Às vezes você tem o telefone do irmão ou da irmã, nunca pergunta como que eles estão. Como é que você está, meu irmão? Estamos com saudade. Vem cá, toma um copo de água conosco. Ou vem cá, dá um dia aí que puder. A mesma coisa que tem que fazer. Vem cá, onde o irmão... Vem, eu vou aí um dia cultuar a Deus com vocês. Mas não tem, não. Aqui no Brasil, não. É uma desunião terrível, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Eu tenho notado isso. Lá no Nordeste é diferente. Eu não sei como que ainda está, mas quando lá tem uma festa em alguma igreja, seja ela qual é a dominação, a maioria das outras igrejas fecha as portas para ir ajudar aquela igreja que está comemorando fazendo aquela festa. A comunhão, a união. E é assim que tem que ser. Porque não adianta, placa de igreja não vai levar você para o céu. Etiqueta de igreja famosa, de igreja grande, de pastor com anel de todo tamanho de formatura no dedo, diploma e mais diploma, professor de teologia. Você tem que ter poder de Deus. O que Deus está querendo de nós é que nós seja vaso, instrumento. Não vaso vazio, mas que vaso que está transbordando do Espírito. Quando alguém cair ou qualquer se manifestar, qualquer mal das trevas se manifestar, você levantar a sua mão e no nome do Deus Altíssimo você dizer: sai desta vida, e essa vida ser liberta para a honra e glória de Jesus. É essa pessoa que Deus está chamando. Ela pode ter carro bonito, pode não ter carro nenhum, pode não ter às vezes nenhuma bicicleta para andar,
Pode às vezes morar num barraquinho de palha ou de lona, mas se ela tiver Deus, o Espírito do amor, o Espírito da santidade, incomoda o inferno. Porque o poder de Deus está lá, a promessa de Deus está lá, na vida dessa pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Olha para vocês verem. Mais uma promessa abençoada. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que está construindo, foi na época da construção do templo de Salomão. Se vocês seguirem os meus decretos, essa é a palavra do Senhor. Se vocês obedecerem e seguir os meus decretos, os meus conselhos, e executar os meus juízos, e obedecer todos os meus mandamentos, o Senhor falando, transmitindo para Salomão e o povo que estava lá. E cumprirei por meio de vocês as promessas que fiz ao meu pai Davi. As mesmas promessas que cumpri na vida do meu pai Davi. Também eu derramarei essas mesmas promessas na vida de vocês. Faça a obra com amor, construindo com amor, amando uns aos outros e guardando os decretos e a obediência e os mandamentos. Vocês terão as promessas do meu pai Davi. 1 Reis, capítulo 6, 11 e 12. Você pode ler lá na sua Bíblia. Faz uma bússola na palavra que você vai encontrar. E Deus cumpriu-se a promessa por ser justo. Olha, Deus nunca foi injusto. Ele sempre foi justo. Aleluia. A natureza de Deus é justa em sua essência. Deus é justo porque faz parte de quem ele é ser justo. Para aquele que é justo. E você pode confiar que ele irá cumprir o que prometeu. O que ele promete por causa das razões, por ser justo, seria injusto se ele prometesse algo depois e não cumprisse. E por isso que Deus sempre cumpre, para ser sempre justo. Esta é a verdade que traz confiança e paz ao nosso relacionamento com o Senhor. Eu sei quem é meu Deus. E por isso eu sei que ele irá fazê-lo. Ele é fiel e justo. E jamais deixará de fazer tudo quanto disser. O que faria a palavra do Senhor firme. Que palavra maravilhosa. Que promessa. Mas precisamos dar lugar para Deus. Precisamos não desviar da trilha do caminho que o Senhor nos ordenou. Olhamos lá no livro de Mateus 7:13. Lá está uma confirmação. Ele dizendo: entrai pela porta estreita.
porque largo é o caminho espaçoso que conduz o homem à condenação eterna. Essas palavras aqui, que eu estou falando aqui para os irmãos, é no Velho Testamento, mas está cumprido também lá no Novo. Aí tem pessoas ignorantes que falam assim, já vi, na minha família mesmo. Tudo, você está pregando a palavra, é muito bem, mas você está extraviando a palavra, porque a palavra de Deus diz que só existe um Deus. Se existir dois deuses, você tem que odiar um e amar o outro. Essa pessoa é tão ignorante que às vezes a gente não leva nem conta que essas palavras que essa pessoa fala. O próprio Deus está falando essa palavra para os deuses falsos, que naquela época existia muito Deus falso. Deus de Baal, tá? Fizeram um Deus de um bezerro, um Deus feito de prata e ouro. E tinha vários deuses, a idolatria, né? A idolatria. É tanto que quando Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, e deixou Arão cá, reunido com o rebanho que foi tirado do Egito, sendo escravizado lá pelo rei Faraó. A Bíblia diz que quando chegou lá, ele viu a presença de Deus, só não pôde. Deus é tão tremendo que ele não poderia olhar para a face de Deus, senão poderia ter. Mas ele via Deus, os unidos da voz de Deus falando com ele. A sarça queimava, quanto mais queimava, mais não consumia. E ali, Deus traçando os mandamentos, ensinando, e ele aprendendo, se madurando, ganhando experiência naquele monte. E quanto mais a sarça queimava, mais a sarça não se consumia. Quando ele desceu de lá, o povo já tinha se corrompido. Arrancaram a prata e os ouros dos seus corpos, do seu pescoço, e formou um Deus. Arão não teve essa autoridade toda para impedir. E ali fez um bezerro de ouro e estava prostrando e adorando como Deus. É esse tipo de Deus é que a Bíblia refere, que você tem que escolher.
o Deus verdadeiro ou o Deus falso? O Deus dos demônios negativos. Mas Jesus não. Jesus é um Deus. Ele, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade é um só. Você acha que Jesus fosse qualquer um? Ele faria tanto milagre que ele fez nessa terra durante 3 anos. Ele aguentava passar todo aquele sofrimento que ele suportou por amor à humanidade. Somente um cego, irmão, que não vê isso. Cego espiritualmente sem visão. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor continua dizendo: bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Visto que o coração dele é fiel, fizeste como ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus e dos hititas e dos amorreus e dos verezeus e dos jubizeus e dos gregos e dos gregários, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Neemias 9:8. Deus lembra de tudo que promete o ser humano, por meio do correto, que seja, às vezes não se do que combinou. Nós somos falhos nesse ponto, mas a beleza do nosso Senhor é que Ele nunca esquece daquilo que promete para nós. Mesmo que, aparentemente, a resposta demora, mas Deus é fiel e Ele se lembra de tudo que tratou conosco. Seja Ele paciente, seja paciente, não perca a fé. Vocês verão Deus se lembrar na hora certa de tudo que Ele prometeu, irmão. Abraão teve que esperar. Abraão teve que esperar. Teve que esperar um longo tempo para ver a palavra do Senhor ao seu respeito ser cumprida. Enquanto o fato de ter um filho com Sara, mas na hora certa a mão de Deus foi estendida e cumpriu o acordo que foi feito. E lembrou-se ser paciente. Lembre de ser paciente. Continua firme, crendo no Senhor, que Ele jamais esquecerá da sua palavra. Pois Ele lembrou da santa promessa que fez o seu servo Abraão. Você vai encontrar lá no livro de Salmos 105, 42. Ele lembrou, mesmo tardando, no majoritário humano. Acho que ele tardou, mas ele não tarda. Foi o dia e a data que ele prometeu, foi a hora certa. Salmo 105, 42. É obrigatório que acredita nas promessas. Se você não acreditar nas promessas de Deus,
Você é uma pessoa perdida, você não tem esperança. Salmo 105, 42. Quando não acreditamos nas promessas do Senhor, e se levanta a sua ira. Somente podemos aguardar a Deus pela fé e pensar que recebemos do Senhor quando resmungamos o tempo todo, reclamamos, declaramos as nossas faltas de fé em um equivocado tremendo. Mas temos de crer na promessa do Senhor, para que Ele libere a sua bênção sobre as nossas vidas. Creia hoje na promessa dele, irmãos. A promessa do Senhor é você verá o favor dele liberado, as bênçãos dele para você. Também rejeitará a terra desejável, não cerrará na promessa dele. Salmo 106, 24. Alegria por antecipação na promessa do Senhor. Salmo 106, 24 fala que entender o incrível valor de ter uma promessa de Deus é aplicada em sua vida. Tem uma alegria profunda. Ele é como se alguém tivesse depositado uma grande soma na sua conta. Mas só falta, aleluia, só faltando você ir ao banco e sacar lá aquele dinheiro. E a alegria antecipa algo maravilhoso que está vindo em um sentimento poderoso sobre que Deus está presente e cumprirá suas promessas. Eu me regozijo na sua promessa, Senhor, com alguém que encontrará grande despojo no Senhor. Salmo 119, o verso 162. Nós também temos direito de promessa de Deus. É incrível a beleza do assunto, a promessa que é cumprimento, não apenas para alguns poucos heróis da fé. A realidade também é para você, os seus filhos e as pessoas que de longe, enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamou, para ser seus escolhidos. Aceitar o Senhor Jesus no coração, a partir da salvação, em fé em Cristo Jesus, você tem direito, dado por Deus, de receber as promessas das bênçãos do Senhor. Você vai encontrar onde? Pois é. Bendito é o nome do Senhor. Josué 23, 14 e Atos 2, 39. Pois a promessa para você, para os seus filhos, para todos que estão de longe, para todos que estão enquanto o Senhor, nosso Deus, nos chamar. Atos 2, 39. A fé em Cristo Jesus é que você ser herdeiro da promessa. O grande segredo é experimentar toda a plenitude de bênção e favor divino e fé. Quando você colocar a sua fé em Deus, crer nele, em Jesus, passar a ser um herdeiro de tudo de bom que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, você, pela fé, pode provar o poder de Deus agindo em seu favor, ao nosso favor, transformando circunstância
aleluia, impossível em bênção, em tudo pela fé em Cristo. Bendito é o nome do Senhor, que maravilha. Olha que coisa importante. Imagina, irmã, que palavra rica, palavra recheada de coisas boas, de coisas gostosas que alimentam a nossa alma. Aleluia. Não, aleluia, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam promessa. Olha aí, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência recebeu a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que veio da fé. Pois se que vive pela lei são os herdeiros da fé, não tem valor, que as promessas é inútil. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. A graça tem que estar no meio. Que seja assim, garantida a toda a sua descendência. De Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, debaixo da escravidão da lei, mas também os que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Romanos 4, versículo 13 e 16. Palavras que começam lá do Velho Testamento e termina cá no Novo. Bendito é o nome do Senhor. É isso aí. Notória é a palavra, que não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão, em Romanos 9, 8. Isso, porém, que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também ao gentio, para que recebemos também as promessas do Espírito mediante a fé. Gálatas capítulo 3 e 14. E se vocês são de Cristo, são a descendência também de Abraão, herdeiro segundo a promessa de Deus. Gálatas 3 e 29. Glória a Jesus. Tá vendo? Tudo que está aqui termina cá no Novo Testamento. Eu vou terminar por aqui, irmão, porque esse estudo, essa palavra é muito comprida. Outro dia nós termina e fala mais sobre a palavra de Deus, sobre a promessa, que Deus vai abençoar cada lar, cada família, e que Deus venha cobrir cada um de vocês com o manto sagrado dele, e que vocês venham ler a palavra, venha mastigar a palavra, que é o pão da vida, aprender com a palavra, porque Deus é que nos alimenta através da palavra. Maravilhoso Deus, Pai amado, ó Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra nesta noite, que o Senhor venha abençoar toda a família, todo lar. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, todos os brasileiros e brasileiras, as igrejas, não importa qual é a sua religiosidade, a sua religião, vai em encontro de cada um, sem fazer exceção de pessoa, Pai. Vai em encontro de cada um, vai resgatando as vidas, transformando vida, curando e libertando. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, minha família. Abençoa meu sobrinho, primo, todos os meus familiares. Abençoa a igreja, qual congrega, o ministério. Abençoa o Estado do Espírito Santo, as igrejas aqui do Estado do Espírito Santo, do Brasil, dos Estados europeus e as igrejas do mundo e planeta Terra. Visita os hospitais, os presídios, visita os moradores de rua, os mendigos,
as crianças abandonadas, os idosos. Cobre cada um com teu sangue, derrama a tua bênção na vida de cada um, para a honra e glória de Jesus. Abençoa minha irmã Tereza, abençoa cada um, meu Pai, de todos eles, meus irmãos, minhas irmãs, meu sobrinho, todos de forma especial, meus primos, em nome de Jesus. Abençoa minha prima Paixão, pastor Antônio Fortino, irmã Lili, abençoa o pastor Roberto, o ministério, pastor Alaí e a igreja, todos de maneira especial. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, abençoa todos os pastores, todos os obreiros, todos aqueles que o Senhor tem chamado para a tua obra, seja ele, Senhor, masculino e feminino, missionária, mulheres de Deus, homem de Deus, que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra. Usa, meu Pai, com poder extraordinário e que as promessas do Senhor venham derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.